Boa noite, meus amigos. Vocês estão felizes aí? Feliz de estar aqui. Eu acho que por propósito de Deus ou por coincidência, deve fazer mais ou menos 1 ano e meio que eu não prego nessa casa. Alegria estar aqui entre os varões, os governantes, homens de Deus, Machado, Alfa. Feliz demais, amigos. E para quem não me conhece, eu sou o André Brisa, sou pastor ali na Poema São Paulo. Também junto com o Léo, o Felipinho e outros cuido do Poema Music. Mas hoje nós queremos tratar de algo que tem até a ver um pouco com uma das aulas do Bereanos, mas não vou ser tão exaustivo como é a aula. Eu quero apenas pincelar uma questão com vocês sobre sacerdócio. Sabe, o livro mais legal que você pode ler sobre se chama Somos Todos Sacerdotes. Esse é um livro que o Mark trouxe para o Brasil, numa capa antiga ainda que chamava Desenvolvendo o Seu Sacerdócio. Era uma capa bem feia, mas o nome para mim era até mais legal, Desenvolvendo o Seu Sacerdócio. Eu tenho essa versão. Aí depois a editora do Mark fechou, aí o pessoal do Desascope comprou o direito do livro para vender no Brasil, recapiou, deu outro nome e chamou agora Somos Todos Sacerdotes, mas o conteúdo é o mesmo. E lá ele abrange o sacerdócio assim de uma forma muito profunda e ampla. Com certeza é o livro da nossa família espiritual que mais fala desse tema. E ele separa num progresso o sacerdócio lá como o sacerdócio individual, que começou com um homem exercendo o sacerdócio perante Deus. Mas antes de falar disso, sabe por que sacerdócio? Sabe, antes de existir o sacerdócio, existiu o Éden, e antes do pecado ali, o homem e as coisas do homem e as coisas de Deus, elas já eram interligadas. Não havia distinção entre o que é do homem e o que é de Deus. O que é de Deus e o que é do homem. Quando o homem escolhe pecar, escolhe comer o fruto, ele separa o que é dele e o que é de Deus. Ele separa então. Então existem duas realidades, vamos dizer assim. A realidade humana, o que é visível, que morre, perece e acaba, e a realidade espiritual, o que é invisível, que é eterno. Sabe, a traça e a ferrugem não corroem, é incorruptível, mas as coisas eternas são invisíveis, e as coisas passageiras são visíveis. Tanto é que quando o homem e sua mulher caem em comer o fruto, eles caem porque eles viram que era bom. Então, naquele momento, o homem caiu pelo que se via, pelo que se enxergava. E hoje nós vencemos pelo que não é visível. Mas é terrível, porque tudo ao nosso redor, Neymar, Copa do Mundo, política, Instagram, dinheiro, boleto, prazeres, sexualidade, casas. Um dia o Gu foi na casa de um bilionário lá nos Estados Unidos comigo, o Gu Strumiello. Ele entrou na casa, olhou para casa assim e falou: Brisa, eu não sou avarento, eu não quero dinheiro, eu só queria essa casa. Mas para ter essa casa eu preciso de dinheiro. Então assim, tudo que é visível é atrativo. O homem perdeu a relação com Deus para o que é visível, para o que é atraente aos olhos, para o que chama atenção. E até hoje é assim. Porém, quando houve a queda, só tinha uma forma de ligar o homem a Deus novamente.
colocar ele entre o que é de Deus e o que é do homem, e ele se colocar num lugar ali de intercessão, um lugar entre céu e terra. E o nome disso é sacerdócio. É alguém que se coloca em sacrifício ao Senhor, em disposição para se colocar entre céus e terra. Ele não consegue sair da terra e nem chegar no céu ainda. Porém, o sacerdote, a partir do sacerdócio, ele começa a conhecer as coisas do céu e aplicá-las na terra, mesmo no ambiente caído, mesmo no ambiente defeituoso, que é o que nós vivemos e até quem nós somos. E esse sacerdócio, ele começa de forma individual, um homem sacrificando em prol ali de uma adoração a Deus. Isso avança para um sacerdócio patriarcal. É o que Jó faz pela família. A palavra fala que todas as madrugadas Jó orava pelos seus filhos. Deus, perdoe os pecados dos meus filhos, tenha misericórdia da minha casa. Isso é um sacerdócio patriarcal, paternal. E depois escorre para o sacerdócio tribal. É quando nascem as 12 tribos de Israel. Então existe um sacerdócio por tribo. Avançando a nação de Israel no deserto, nasce o sacerdócio arônico. Quando que nasce o sacerdócio arônico, Brisa? Quando o homem vê aquela tormenta, aquela tempestade e não quer se relacionar com Deus. Aí quando ele fala, não, vai você, Moisés, eu não quero ir. Ali nasce o sacerdócio arônico. E no Novo Testamento existe uma prática ainda do sacerdócio arônico. É um sacerdócio ministerial. É o seu ministério. Quando você vê lá os 5 ministérios ali em Efésios, é um tipo de sacerdócio arônico. O pastor, o evangelista, o profeta, o apóstolo, é um sacerdócio ministerial. A partir desse sacerdócio, a palavra fala que os 5 ministérios, cumprindo o seu chamado, eles preparam os santos para o ministério. Nasce o sacerdócio levítico. Lembrando que Moisés e Arão já eram levitas, já eram da tribo de Levi, já eram levíticos, já eram da tribo de Levi. A partir do levantar do sacerdócio arônico, nasce o sacerdócio levítico, que dá origem à lei. A lei vem a partir do sacerdócio levítico. Que o sacerdócio levítico nada mais é do que quando um homem se levanta com o seu sacerdócio ministerial, com o seu ministério, seja qual for, e então Deus usa esse homem para levantar outros sacerdotes. Então se levanta uma tribo de sacerdotes. E depois disso nasce o sacerdócio nacional, que vem os juízes e depois reis, que fala de um sacerdócio da nação de Israel. Eu resumi bem aqui, porque eu não quero me deter a esses pontos muito eruditos e pesados. Mas é uma sequência para a nossa vida. Nós temos que entender que só existe sacerdócio porque houve distinção. Porque todo sacerdócio existe um ato sacerdotal. E todo ato sacerdotal exige um sacrifício para a culpa de alguém. O homem, ainda não tendo culpa, não exigia sacerdócio. E exigindo esse sacerdócio, na mesma sequência que a Bíblia narra, individual, paternal, patriarcal, tribal, arônico, levítico e nacional. Assim precisa ser a construção do nosso sacerdócio. Jesus veio para a terra, mas ele não veio para salvar o mundo, ele veio para salvar o homem. Talvez você se pergunte, nossa, mas por que a fome ainda existe na terra? Por que ainda existe pobreza? Por que ainda existe? Quando Jesus veio para a terra, um dos motivos dos judeus não receberem ele é que ele não resolveu os problemas políticos de Israel. Eu quero te contar uma coisa. Estamos em ano de eleição. Terrível coisa. Eu vou bloquear meu Instagram por alguns meses, porque é terrível para mim. Porque eu vou te contar uma coisa. Jesus não vai salvar
o Brasil através do próximo político que vai entrar lá. Não vai. Você, como cidadão, precisa votar. Mas não é ali sua salvação. Ali é a sua votação, não sua salvação. A sua salvação é fazer ou deixar Deus te fazer um sacerdote. Porque quando Jesus veio para a terra, ele frustrou a terra. Porque queriam que ele resolvesse os problemas da terra. Mas ele não veio para salvar o mundo, no sentido da terra toda. Mas ele veio para salvar o homem. Todos aqueles que se abrirem para a sua salvação, entram em um lugar de sacerdócio nele. Que agora não é mais necessário que a gente mate um animal, que a gente sacrifique alguém, mas nós acessamos através do sacrifício dele. Não merecemos, não podemos, não somos dignos, não somos bons, mas acessamos através de quem ele é. Como Jacó, o filho ali, ligeiro, espertalhão, meio carioca, Jacózão. Tenho certeza que Jacó era carioca, flamenguista ainda, certeza. Aí estava ali Esaú, peludão. A Bíblia fala que ele era, acho que era mineiro, bonzinho, cruzeirense ou atleticano. Mas a promessa era para ir para o mais novo, e ele quis dar um jeito com a mãe dele, e ele se vestiu com uma pele de um animal para parecer que ele era peludo. Aquele ato que ele faz diante do pai dele para receber a promessa, para Jacó receber a promessa, tem muito a ver com o que Jesus faz por nós. Eu quero que você entenda, quando você entra na presença de Deus, seja num culto, seja no seu quarto, seja no banheiro do seu trabalho. Eu me lembro, eu trabalhava na Food Company, aqui, quando inaugurou a Food Company em Caçapava, eu morei lá por 9 meses. Aí eu estava lá na inauguração, um dos vendedores. Eu estava ainda no começo da minha fé. E tinha dia que eu estava mal, porque eu atendia bem, mas vendia mal. Eu era o melhor atendente, mas eu nunca bati uma meta. Meu Deus do céu, que terrível. Às vezes dava uma bad em mim, mano. Eu ia lá arrumar o estoque, colocava ali meu pendrive com fone, né? Lembra que esse pendrive com fone? Nem sei o nome daquilo mais. Você plugava, enfiava no seu CPU ali, baixava o MP3, ele enchia de música. Aí começava a ouvir lá, estou voltando. Ai, e eu ia tocando caixa e chorando, cara. Tinha dia que não dava para ir lá porque já tinha alguém arrumando estoque. Eu ia no banheiro, mano, aquele banheiro de funcionário. Mas eu precisava de Jesus, eu não podia ir para o meu quarto. Eu não tinha como fazer nada. Eu falei, Jesus, eu preciso de um pegão na sua presença. eu me ajoelhava naquele banheiro lá, tudo sujo. Começava a clamar, saía de lá restaurado. Quando nós acessamos Jesus, a presença de Deus, como sacerdotes, nós ainda não vivemos na realidade do céu. Nós ainda não vemos como Ele é. Nós ainda não vemos o céu como eles são de fato. O que nós vemos é isso: política, futebol, dinheiro, mulheres, coisas, tudo passageiro, tudo ilusão. Mas quando nós acessamos esse lugar celestial entre céu e terra, hoje nós acessamos pelo sangue do Cordeiro. E é como Jacó, o filho usurpador, entrou na presença do pai com a roupa do irmão mais velho. Quando você entra, você não entra nas suas qualidades, você entra nas qualidades de Cristo. E a partir desse lugar individual que você entra, você começa a construir um sacerdócio. Começa em você. Deus não tem que mudar a sua mulher, Deus tem que mudar você. Deus não tem que mudar seu trabalho, Deus tem que mudar você. Deus não tem que mudar o mundo, Ele tem que mudar você. Deus não tem que mudar o presidente, Ele tem que mudar você. Porque quando Deus transforma um homem, aí sim Ele pode mudar o mundo. 11 homens que Ele transformou começaram a mudar o mundo, cara. Os discípulos dele. A partir do individual. Isso começa a escorrer para a sua casa. E a partir da sua casa, isso começa a escorrer para a sua tribo, na sua igreja. A partir disso nasce um ministério.
um ministério, um sacerdócio arônico. A partir disso você começa a levantar pequenos arõezinhos, pequenos levitas, outros ministros. Assim que é o fluxo, do individual para a casa, da casa para a igreja, da igreja Deus levanta seu ministério para que Ele use você. O seu ministério serve para levantar outros ministros para o ministério. E assim a igreja vai crescendo dentro de um conjunto, dentro de uma família sacerdotal. Agora, a gente tem que entender, sacerdote não é o plano A de Deus, é o plano B. O homem não foi criado no Éden para ser o sacerdote, mas ele foi criado para ser, repita comigo, amigo. O sacerdócio é o caminho, é a única forma de nos voltarmos a Deus, através do sacrifício de Cristo e do sacrifício do meu eu. Eu morro com Cristo, para que com Ele eu viva. Desfruto das dores de Cristo, para que também eu desfrute da sua glória. Sacerdócio em Cristo. Só que a gente tem que entender uma coisa. Abra comigo em Gênesis capítulo 20, versículo 7. Deus diz assim: agora devolva a mulher a seu marido. O marido era então Abraão e a mulher a Sarai, que depois virou Sara. Devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Repita comigo, ele é profeta. Fale comigo, profeta. Vamos lá, alguém que está aqui comigo fala profeta. Aleluia. Essa é a primeira menção de profeta na Bíblia. Quem que era esse homem que o próprio Deus chama de profeta? Abraão. E Abraão nunca profetizou no formato evangélico. Ele nunca adivinhou o futuro. Abraão nunca disse uma palavra, uma rema. Abraão, ele não fez fogo descer, ele não fez chuva parar. O primeiro profeta da Bíblia, ele só foi uma coisa: amigo de Deus. O profeta, em sua essência, ele não é aquele que derrama poder. O profeta, em sua essência, ele não é aquele que adivinha o futuro. O profeta, em sua essência, é um amigo de Deus. Lá em Tiago 2:23 diz assim: e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Sabe, não tem como construir uma amizade com Deus sem um sacerdócio. Mas eu quero dizer para você, o sacerdócio não é o fim. Até porque, sabe quem foram os homens que mataram Jesus? Os sacerdotes. Ser sacerdote não garante nada no fim. Mas agora, o sacerdócio individual, que gera algo na minha casa, que gera algo na minha igreja, que através de mim Deus derrama algo, que levanta outros homens e que muda uma nação. Ele só é santo quando ele está construindo uma amizade com Deus. Por isso que lá na frente você vai ver que João Batista, existe um estudo que eu tenho, não é hoje que eu vou falar sobre isso, mas João Batista lá na frente, ele é chamado de profeta. E a palavra diz que o Elias virá para preparar o caminho para Deus. O profeta Elias. Mas ele diz que Elias já veio e é João Batista. E é interessante porque o primeiro Elias fez chuva parar, fez fogo cair, fez loucura o primeiro Elias. Só que João Batista não fez um milagre. João Batista não profetizou nada. Mas ele é chamado de profeta assim como Abraão. O primeiro profeta do Velho Testamento é igual ao primeiro profeta do Novo Testamento. É simplesmente um amigo
do noivo. E ele diz: a noiva é do noivo. O noivo tem a noiva. Mas a minha alegria é ouvir a voz do noivo. Porque eu sou amigo do noivo. A diferença de João Batista para todos os sacerdotes da época é que ele virou amigo de Jesus. A diferença de Abraão para boa parte dos profetas do Velho Testamento é que ele simplesmente era amigo de Deus. Quantas pessoas carregam o dom profético, profetizam e falam, mas perderam o coração? Mas a grande verdade é que Deus quer restaurar uma relação de amizade. Porém, essa amizade não vai ser com base em orgulho. Não é com base em façanhas. Abre comigo em Mateus capítulo 8, versículo 5. Mateus capítulo 8, versículo 5 ao 13. Na NAA diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando. Ou seja, não era um judeuzão, não era um cara, um poemeiro, tá ligado? O cara chega aqui e você fala: ih, não nasceu poemeiro, não. Pelo amor de Deus. Mano, ele não era pedigree, era um centurião. Um dos caras ali que estava ali para oprimir ali o rolê. Se aproximou dele implorando: Jesus, Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele faz. Verso 10. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa. Repita comigo: tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas, versículo 12, mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Sabe o que Jesus mostra nessa passagem? Muitos de nós se apoiam talvez dentro dos seus dons, qualidades. Eu sou pastor, eu sou líder, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou filho do reino, eu sou poemeiro, eu sou poeblaster, eu sou poemon, um tipo de Pokémon, né? Mano, eu sou alguma coisa. Eu quero dizer para você: os amigos de Deus não são aqueles que são alguma coisa, mas são aqueles que sabem quem Ele é. Quando Ele fala que os filhos do reino serão lançados fora, Ele vai dar lugar aos que não merecem. Quer dizer, meu amigo, amigo de Jesus não carrega mérito. Amigo de Jesus não carrega orgulho. Amigo de Jesus não carrega ambição. Amigo de Jesus não carrega a si mesmo. Amigo de Jesus, aqueles que vão sentar à mesa, não são os do título evangélico, não sei quantos anos pregando, curando, fazendo,
congregando, 2 ou mais, gritando e cantando. Amigos de Jesus são aqueles que conhecem o valor dele e das palavras dele. São aqueles que sabem que não conseguem. São aqueles que sabem que não podem. São aqueles que não têm força. Porque o poder de Deus não se aperfeiçoa sobre as suas qualidades, mas sobre as suas fraquezas. O poder de Deus não se repousa sobre os bons, mas sobre os maus que se entregam para que a bondade dele possua a sua vida. Sabe, enquanto os sacerdotes, enquanto os profetas se encheram de orgulho, Jesus encontrou uma amiga, talvez no prostíbulo. Jesus encontrou um amigo, talvez na biqueira. Jesus encontrou um amigo, talvez lá embaixo da ponte. Jesus encontrou um amigo na cruz ao lado. Sabe, ser profeta, ser sacerdote, ser amigo de Deus, não é um título, é uma graça. Não é um mérito, é a misericórdia de Deus se estendendo sobre o homem. Nós não compreendemos, nós não temos as respostas, nós não temos a solução. Nós não conseguimos resolver o problema da terra. Malemar eu consigo resolver os meus problemas. E bem malemar. Mas quando olho para o monte, eu sei que de lá vem o meu socorro. Como alguém, eu não sei se foi o Thor ou se foi o Júnior aqui. É Júnior, né? O que fez o Rodrigo? Ou Rodrigo. Eu não sei qual deles que falou que não confiamos em carros e cavalos. Mas Jesus vai dizer em João 15:14: vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. E lá, abra comigo em Zacarias capítulo 3, versículo 7. Lá fala assim, aqui está falando do sumo sacerdote Josué. Esse sumo sacerdote Josué, para quem quiser, leia do versículo 1 até o 7. É um homem que chega diante de Deus e o diabo está lá. Para você que acha que o diabo não entra na igreja, ele pode até dar uma visitinha no céu, talvez ali. Então ele está ali, o sumo sacerdote Josué, Deus e o diabo. E o diabo começa a falar, esse é podre, eu sei o que ele pensa, eu sei o que ele fala, eu sei quem ele é. E o sumo sacerdote Josué está ali. E de repente a palavra diz que o próprio Deus fala para Satanás, cala a boca, fique quieto. Esse homem é como uma brasa que queima. E o diabo vai embora. Mas sabe o que é incrível? Logo em seguida Deus manda anjos virem trocar as vestes de Josué. E fala que as vestes dele estavam sujas. E alguns versículos depois fala que ele estava cheio de pecado. Sabe o que era pior? Tudo que o diabo falava a respeito de Josué, ele tinha razão. Ele realmente era podre. Mas eu quero dizer para você, Deus não trabalha com a razão de quem você é. Talvez tudo que você seja acusado tenha razão, mas Deus olha para você e Ele vê além, Ele vê um sacerdote, Ele vê uma brasa que pode queimar. Ele quer purificar, Ele quer santificar, porque Deus não olha para você nas suas qualidades, mas as qualidades daquele que morreu por você. E Ele fala, ei, eu sei que no seu sangue eu posso purificar esse aí também. Então Ele pega ali e purifica o sacerdote Josué, o sumo sacerdote Josué. E no fim, depois de purificação de todo esse episódio, no versículo 7 de Zacarias 3, ele diz assim:
Deus diz assim para Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar em meus caminhos e seguir meus preceitos, ou seja, se você me obedecer, repita comigo, me obedecer. Repito, Deus diz: se você andar nos meus caminhos e seguir meus preceitos, receberá autoridade, repita comigo, autoridade, sobre meu templo e seus pátios, e deixarei que ande junto com os outros que aqui estão. Essa é a versão NVT, para quem talvez esteja diferente. Nova versão transformadora. Amigos, aqui nós estamos vendo um episódio de alguém que, como nós, está sendo refinado, pela graça de Deus está sendo transformado. Tudo que o diabo fala a nosso respeito talvez seja verdade, porém Deus tem uma verdade maior que nos liberta, uma verdade maior que nos transforma. Porém, em algum momento Deus vai falar para você: agora, você quer ser meu amigo? Caminhe nas minhas palavras, caminhe nos meus preceitos. Assim como para Zacarias, é o que Jesus falou lá em João 15:14. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. E sabe o que fala aqui? Zacarias, se você obedecer, você vai receber autoridade sobre o quê? Meu templo e seus pátios. O que significa isso? Você vai receber autoridade na igreja e na vida. Entenda isso. Deus não quer fazer o cara lá fora na sua empresa e alguém parecendo um esmilinguido aqui dentro, uma formiguinha, um ninguém. Assim como Deus não quer te fazer alguém bem sucedido dentro da igreja e fracassado lá fora. Porque quem obedece ao Senhor vira amigo dele e recebe autoridade no templo e lá fora também. Vamos lá, alguém. A amizade com Deus, construída legitimamente em obediência, a partir de uma purificação de sacerdócio, de uma relação que eu não mereço, eu não posso. Meu amigo, você não começa sacerdócio obedecendo, você começa sacerdócio sendo curado, sendo purificado, sendo limpo. E continua lá, o diabo vai ficar falando: você é podre, e você é mesmo, mas Deus tem algo além para te falar, você continua. Em algum momento Jesus vai falar para você: agora eu quero que você seja meu amigo, caminhe do jeito que eu quero que você caminha. A sua luta agora não é mais para você não pecar, a sua luta agora é para você ficar na minha vontade. Um amigo de Deus, a luta dele não é mais para não pecar, porque Deus, a palavra diz que Ele afasta o pecado de nós, assim como o ocidente é longe do oriente. Amigo de Deus não perde tempo pensando: eu não vou cair no pecado, mas perde tempo pensando: o que o Senhor quer para minha casa, o que o Senhor quer para minha empresa, o que o Senhor quer para minha igreja, o que o Senhor quer para minha família, o que o Senhor quer. E esse é o sacerdote, amigo de Deus, que caminha em obediência. E pode ser que você nem dê muitos passos, pode ser que você nem corra como muitos homens, porém eu vou dizer para você: cada passo dado em obediência ao Senhor vale mais do que 1000 passos dados no seu plano. Essa é uma paráfrase da frase do Leandro: vale mais ouvir a Deus do que ter um bom plano. Porque ouvir a Deus e obedecer é você se tornar amigo, é você se tornar alguém que carrega a autoridade. E o que é ter autoridade? É você poder mudar um ambiente, é você poder mudar uma vida, é você poder mudar um cenário. Porque Deus não quer mudar o mundo, Deus quer mudar o homem. E homens transformados podem mudar o mundo. Vamos lá, alguém, cara. Deus não quer mudar seu casamento, Ele quer mudar você. E você transformado pode mudar seu casamento. Agora a gente vai jogando. O pastor é esquerda, é direita, é não sei o quê, é a conta, é tudo ficando mais caro,
é não sei o quê, nossa, é inflação, meu Deus, olha isso, é o alienígena, é não sei o quê, é a lua, é o astronauta, é o Instagram, é a fama, é o dinheiro, e Deus está sussurrando: quando alguém vai parar de olhar para tudo isso e vai estender os ouvidos para o que eu quero fazer amigos. E fazendo amigos você pode ir mudando os cenários, as realidades. Lá em Efésios capítulo 5, 33, abra comigo. Efésios capítulo 5, 33, diz assim: no entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Você tem que entender uma coisa: biblicamente, o homem não carece de amor, carece de respeito. Quem carece de amor é a mulher. Porém, para que a mulher respeite o homem, ele precisa ser um sacerdote. Ele precisa ser alguém que se move na palavra de Deus. Eu me lembro, a minha relação com a Larissa já tem, com a minha esposa, conheci ela em 2008, entre idas e vindas ali, términos e tudo mais, antes de começar a dar certo. Tem ali 18 anos. E durante uns 10 anos eu fui um moleque. Desgovernado, almático, carente, perdido. Tinha até sabor crente, sabor poemeiro, mas não era. Agora um dia, eu resolvi buscar a Deus. E eu falei: Deus, tudo que eu tentei fazer do meu jeito dá errado. Ou se dá certo é vazio. Eu vou tentar fazer esse negócio de seguir o Senhor, o seu Espírito, a sua palavra. E a vida parecia mais lenta. Parecia que as coisas não aconteciam tão rápido. Mas eu fiquei ali. À medida que eu fui aprendendo a ouvir e obedecer, a Larissa começou a enxergar em mim um homem de Deus. Porque a palavra fala também que o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. Eu repito, o homem carece de respeito, mas a mulher em sua essência, ela vai respeitar quando ela vê um homem de Deus do lado dela. E não é um respeito impositivo, porque para ela respeitar, ela tem que ver um homem de Deus. E um homem de Deus é alguém que ama com a própria vida, é alguém que ama a ponto de dar a sua própria vida pela mulher. O homem não conquista respeito da mulher impondo respeito. Isso até qualquer rei. Alexandre o Grande faz isso muito bem. Qualquer miserável aí faz isso muito bem aí, por medo. Mas um homem de Deus, o verdadeiro respeito da sua esposa é conquistado pela autoridade que você carrega por ser um amigo de Deus, por ser um sacerdote. Ela precisa olhar para você e ver alguém que está gastando a vida para descobrir o que Deus quer e fazer o que Deus quer. Descobrir o que Deus quer e fazer o que Deus quer. Porque um passo com Deus vale mais do que 1000 passos sem Deus. Vamos lá, alguém, cara. Quando ela vê esse homem, não é alguém que impõe, não é um machismo, não é colocar a mulher no lugar dela, é você se colocar em seu lugar diante de Deus, cara. O homem não está na terra para posicionar a mulher, o homem está na terra para se posicionar em Deus. E um homem posicionado em Deus, a mulher se posiciona ao lado dele. Porque toda mulher clama por governo. Todo grito da sua mulher, ela quer um homem de Deus. Toda a tristeza da sua mulher, ela quer um amigo de Deus. Ela não quer alguém com título. Ela não quer um poemeiro. Ela não quer um evangélico. Ela não quer um pastor. Ela não quer um sacerdotão. Ela não quer um homem profetão. Ela quer um amigo de Deus. Alguém que está morrendo para si mesmo, para que Cristo nasça. Alguém que está morrendo para suas vontades, para viver o plano de Deus. Vamos lá, alguém, cara. Agora, terminando aqui em Êxodo, capítulo 34.
versículo 29 ao 32. Veja esse episódio. Aqui fala de Moisés descendo do Monte Sinai. E um capítulo antes, no capítulo 33, no versículo 11a, fala que o Senhor falava com Moisés face a face, como fala a um amigo. Ou seja, estamos falando de um outro amigo de Deus. E Moisés, verso 29, quando desceu do Monte Sinai, tendo nas suas mãos as tábuas dos testemunhos, ou seja, as tábuas da lei. Sim, quando Moisés desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Repita comigo, não sabia. Ele não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Pensa na cena. Moisés desce do monte, um amigo de Deus, com a face brilhando, e não sabia, mas abraçado aos mandamentos, abraçado às tábuas. Verso 30. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os chefes da congregação foram até ele. Entenda uma coisa: à medida que você vai se tornando um sacerdote e que você vira um amigo de Deus, você vai receber autoridade. Porque para você se tornar amigo, você teve que obedecer. E a autoridade não é fruto da experiência. Pode ter um moleque aqui de 18 anos que tem mais autoridade do que um pastor de 40. Se você estiver obedecendo a Deus. Porque biblicamente a autoridade não é experiência, a autoridade é obediência. Só que a Bíblia fala que o obediente vira amigo, ou seja, o amigo carrega a autoridade. Moisés, amigo, descendo ali com as tábuas nas mãos, cheio de autoridade, o rosto brilhava, a ponto de que as pessoas ficaram com medo. Sabe o que acontece quando Deus começa a levantar um sacerdote individual que se tornou familiar, paternal, que se tornou ali tribal, começou a viver em família, cresceu, começou a se tornar uma voz ali arônica, começou a levantar outros, as pessoas começam a ter medo de você, as pessoas começam a achar que você é inalcançável, as pessoas começam a achar que você é o cara, as pessoas começam a te colocar num pedestal, desde a época de Moisés, e depois também lá, quando Pedro chega num rolê, pessoas começam a querer adorá-lo, e ele fala, mano, você tá doido, não adora a mim não, cara, tá maluco? Isso que se faz hoje com os evangélicos que estão aqui em cima, com os crentes, com os poemeiros, aplaudindo, se faz desde aquela época. Mas uma coisa que nós temos que entender, quando ele desce, Moisés desce, e ele chama aqueles que têm medo, esse os chamou, é a mesma palavra hebraica de quando Adão e Eva teve medo de Deus após o pecado, e se escondeu atrás da moita, atrás do arbusto, e Deus os chamou. A mesma misericórdia que Deus tinha para com Adão e Eva, Moisés tinha para com o povo. O mesmo amor, ele os chamou. E ele foi ensinar como ter autoridade, como ser pastor, como ser líder, como não sei o que. Ele foi ensinar, mano, agora arrasta para cima o curso de como ter a face brilhante. Face brilhante church a partir de agora. Ele foi ensinar como ter aquele rosto brilhando. O que ele foi falar? Então ele os chamou, Arão e todos os chefes, e Moisés lhes falou. Versículo 32. Depois vieram todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado no Monte Sinai. Moisés, ele não estava querendo ensinar pessoas a terem autoridade. Ele estava querendo ensinar pessoas a obedecer ao Senhor. E ele estava pouco se lixando para a autoridade dele. Ele queria saber o que Deus queria. Tanto que esse ato que ele tem, dele descer e ter o rosto brilhando, ele não sabia que estava brilhando, mas ele estava abraçado com as tábuas. É que, mano, não me importa cargo, não me importa título, não me importa a minha autoridade. O que importa é o que está escrito aqui. O que Deus quer, o que Ele quer. E quando ele chega, as pessoas olham e falam, Moisés, o cara da internet. Ele chega e fala, ei, vem cá. Não tem a ver com isso. Tem a ver com isso aqui.
não tem a ver com quem eu estou me tornando, tem a ver com o que Ele quer. Não tem a ver com as minhas qualidades, tem a ver com a vontade dEle. Não tem a ver com a minha autoridade, mas tem a ver com a verdade que Ele fala sobre nós. O problema é que à medida que a gente vai crescendo como pseudo amigo de Deus, a hora que a nossa face começa a dar uma brilhadinha, a gente já pira. Já acha que a gente é alguma coisa. E lembrem-se, aqueles que acham que são alguma coisa serão como os filhos do reino, lançados fora. E ele vai atrás de alguém que não é nada de novo. Porque Deus não quer pessoas que são alguma coisa. Ele quer aqueles que não são nada sem Ele. E a partir desse lugar, Ele ama. Assim como aquele centurião que foi interceder pelo servo dele, cara. A palavra que, o versículo que diz que Moisés era amigo de Deus e falava com ele face a face, fala assim: e depois Moisés voltava para o arraial, ou seja, para a comunhão. Amigos, você tem que entender, pode subir aí a banda já. Você tem que entender que o que Deus quer te tornar nele pode mudar a história da sua casa. Pode mudar. Pode transformar. Porém, existe um convite para nós. Ao sacerdócio, a nos tornarmos amigos dele. Porém, amigos dele são aqueles que não são nada sem ele. São aqueles que precisam dele. E aqueles que descem para amar aqueles que não entenderam. Brisa, por que Deus nos dá autoridade? Se a autoridade nos corrompe, por que Ele me dá autoridade? Simplesmente para que você ensine outra pessoa a obedecer. E essa pessoa na obediência vire também amigo dele. Virando amigo dele, ele ganha autoridade. Ganhando autoridade, ele pode ensinar outro também a obedecer. Ensinando outro a obedecer, esse outro vira amigo dele. Porque aquele que faz a minha vontade são aqueles que são os meus amigos. Ele também ganha autoridade. Então começa a se levantar, não uma multidão de pessoas cheios de autoridade, não os grandes homens de Deus, não os Zika da Galáxia, o Jaspion, o Power Ranger, o Marvel, os Vingadores, não começa a se levantar os super-heróis, não, os caras cheios de autoridade, a igreja da vez, o da rema, não, porque o mundo não carece dos melhores, o mundo não carece daqueles que são alguma coisa, o mundo carece daqueles que são chamados filhos de Deus. À medida que você se torna um sacerdote, você vira amigo. À medida que você vira amigo, você ganha autoridade. Mas se isso te orgulha, você perde tudo. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Se você quiser colocar a mão no seu coração, Espírito Santo de vida, o Senhor nos chama para viver nessa realidade espiritual. Nós não merecemos, nós não somos dignos, nós não somos bons, Senhor. Nos ajuda, Senhor, não a sermos os filhos do reino, mas aquele que o Senhor alcança. Aquele que não merece, mas é alcançado pelo seu amor.
Vem agora, Deus, levando toda a culpa. Talvez agora o diabo esteja acusando alguns aqui neste lugar. Mas, Senhor, cala a boca de Satanás nesse lugar. Por mais que seja verdade tudo que ele acusa, Senhor, existe uma verdade mais alta que sai da tua boca. Fale ela agora neste lugar. Nós queremos ser reavivados, Senhor, para te obedecer. Eu não sei, Deus, se nós estamos perto ou longe de sermos seus amigos, mas eu sei de uma coisa: a sua misericórdia nos alcançou. E nós somos carentes da sua glória. Carentes da sua glória, Senhor. Estamos cansados de tanta dopamina, de tanto orgulho, de tantas coisas, tantos prazeres dos nossos olhos, Senhor. Estamos cansados de talvez cometer os mesmos erros, cansados dos nossos pensamentos. Espírito Santo, vem agora salvar-nos, Deus, de nós mesmos. Coloque os seus anjos neste lugar, venha trocar as vestes. Tire vestes imundas, coloque vestes brancas, vestes de festas, vestes de alegria. Renova em nós um coração puro. Renova em nós a alegria da tua salvação. Renova em nós, Senhor, um coração quebrantado e contrito. Renova em nós, Senhor, a tua alegria, a tua justiça, a tua paz. Renova em nós. E nos levanta, Senhor, e nos mostra o seu caminho, nos mostra a sua vontade, porque se a sua glória é se esconder, a glória dos reis é esquadrinhar, é descobrir o que o Senhor quer, Pai. Levante homens e mulheres sedentos que querem descobrir a sua vontade, Pai, dia a dia, homens e mulheres. Senhor, o Senhor não está de olho em quem vai ser eleito no dia da eleição aqui. O Senhor não está de olho em quem vai ganhar a Copa do Mundo. O Senhor não está de olho em nada disso. O Senhor olha sobre a terra e procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor procura sobre a terra alguém com coração quebrantado e contrito, Pai. O Senhor não veio para os que são sãos, para os bons. O Senhor veio para os doentes, Senhor. Venha sarar a nossa terra. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei e sararei a sua terra. Eu virei e sararei a sua terra. Oh! Vamos, ore! Oh! Para estar no jardim, vivendo em comunhão contigo, tendo Deus como amigo, tendo Deus como amigo, criados para estar no jardim, vivendo em comunhão contigo, tendo Deus como amigo, tendo Deus como amigo. Ouvi o chamado e respondi, caminho com ele para onde ele sempre quis. Levante suas mãos e diga: ouvi o chamado. Ouvi o chamado e respondi, caminho com ele para onde ele sempre quis. Ouvi o chamado, ouvi o chamado e respondi, caminho com ele para onde ele sempre quis. Ouvi o chamado e respondi, caminho com ele para onde ele sempre quis, sempre quis.
buscar mais. Eu só quero te buscar mais. Eu estou desesperado. Eu pertenço ao meu amado. Me ensina a te buscar mais. Eu só quero te buscar mais. Eu estou desesperado. Eu pertenço ao meu amado. Me ensina a te buscar mais. Eu só quero te buscar mais. Eu estou desesperado. Eu pertenço ao meu amado. Me ensina a te buscar mais. Eu só quero te buscar mais. Eu estou desesperado. Ouvi o chamado e respondi. Caminho com ele para onde ele sempre quis. Sempre quis. Ouvi o chamado e responde. Caminho com ele, onde ele sempre quis. Sempre quis. Me ensina a te buscar mais. Eu só quero te buscar mais. Eu estou desesperado. Eu pertenço ao meu amado. Me ensina a te buscar mais. Eu só quero te buscar. Estou desesperado. Te servir é bom. Te servir é bom, tão bom pra mim. Conhecer-te é bem melhor que imaginei. Mas meu alvo é ser conhecido como amigo de Deus. Amigo de Deus. Te servir é bom, tão bom pra mim. Conhecer-te é bem melhor que imaginei. Mas meu alvo é ser conhecido como amigo de Deus. Vamos seguir as mãos aos céus e dizer isso. Te servir, te servir é bom, tão bom pra mim. Conhecer-te é bem melhor que imaginei. Mas meu alvo é ser conhecido como amigo de Deus. Me ensina a te buscar mais. Eu só quero te buscar mais. Eu estou desesperado. Eu pertenço ao meu amado. Me ensina a te buscar mais. Eu só quero te buscar mais. Eu estou desesperado. Eu pertenço ao meu amado. Me ensina a te buscar mais. Eu só quero te buscar mais. Eu estou desesperado. Pertenço ao meu amado. Vamos seguir um clamor neste lugar agora. Vamos, com seus olhos fechados, abra os teus lábios, comece a orar e interceder neste lugar.
subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer naquele lugar? Senão aquele que tem mãos limpas e coração puro. Amado e responde, caminho com ele para onde ele sempre quis. Ouvi o chamado e responde, caminho com ele para onde ele sempre quis. Sempre quis. Ouvi o chamado e responde, caminho com ele para onde ele sempre quis. Ouvi o chamado e responde, caminho com ele para onde ele sempre quis. Ouvi o chamado e responde, caminho com ele para onde ele sempre quis. Ouvi o chamado e responde, caminho com ele para onde ele sempre quis. Ele sempre quis. Ouvi o chamado e responde, caminho com ele para onde ele sempre quis. Sempre quis. Ouvi o chamado e responde, caminho com ele para onde ele sempre quis. Me ensina a te buscar mais. Eu só quero te buscar mais. Eu estou desesperado, eu pertenço ao meu amado. Me ensina a te buscar mais. Eu só quero te buscar mais. Eu estou desesperado. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Oh,
A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente. Me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai e de um irmão, violentamente. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como
como prometeu. Derrama teu Espírito, então vem. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por essa noite. O Senhor é fiel. Quem aceita o convite essa noite para se tornar amigo de Jesus, amém? Se posicione nesse lugar. Queria estimular vocês a estarem juntos hoje ainda, amigos de Jesus e amigos entre nós, amém? Chama uns 3, 4, 5 para sair junto em comunhão. Ter um fim de noite agradável aí. Vocês têm alvará, as esposas estão cuidando da casa hoje, amém? E a gente se junta em amizade. Deus abençoe, em nome de Jesus. Junto.